O tema de hoje são combinações alimentares. Nutri, mas qual a combinação alimentar mais importante para mim, para que eu consiga emagrecer? E hoje eu trouxe para você esse tema da live, porque é importante você descobrir o porquê. Por que é sobre combinações? O que é essa diferença de combinar e não só comer os alimentos saudáveis, mas saber a combinação entre si? Vamos lá para a gente começar. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcela Ávila, sou especialista em emagrecimento hormonal. Aqui você não vai me ver falando para você passar fome, comer pouco, pesar alimento e muito menos contar caloria. Aqui somos mulheres inteligentes que não somos crianças mais, já somos adultas, dos 30 para mais, né? Eu falo mais, gente, porque não tem limite de idade. Nosso objetivo é entender como fazer combinações alimentares que ajudam na regulação dos hormônios e controlam o índice glicêmico, promovendo o emagrecimento. Se você faz dieta, passa fome, conta calorias, você está no caminho errado. Mentiram para você. Parar de comer pouco e pesar alimentos é o caminho do fracasso. Ficar tirando pão, tirando macarrão, tirando tudo da sua vida, daqui a pouco você está fraca, flácida e ganha peso com muito mais facilidade. O emagrecimento hormonal, ele é baseado em combinações inteligentes que regulam o índice glicêmico da sua refeição e do seu dia alimentar. O índice glicêmico é a velocidade de absorção dos alimentos dentro do seu corpo. Alimentos com índice glicêmico alto causam picos de glicose, picos de açúcar na sua corrente sanguínea. Alimentos com índice glicêmico médio ou baixo, eles não causam esse pico de glicose. E aí, então, não induzem tanto o hormônio insulina, ajudando você a emagrecer e não a engordar. Muito mais importante do que pensar em cortar carboidratos é entender o índice glicêmico das suas refeições e do seu dia alimentar. Manter os níveis de glicose estáveis e ajudar, o seu organismo a não ter esses picos de insulina mudam o seu jogo e levam o seu corpo para um destrave metabólico e você começa a utilizar a gordura que está armazenada como fonte de energia. Quando você não tem picos de glicose, você não tem fome o tempo todo, você não tem vontade de beliscar o tempo todo, controla a sua ansiedade. A vontade de comer o tempo todo não é culpa sua. São as suas combinações alimentares que estão desregulando os seus hormônios e aí então dispara hormônios da fome. Cada alimento tem o seu índice glicêmico. Conhecer o índice glicêmico de cada alimento e combinar estes alimentos é o segredo do destrave metabólico. Então, os alimentos que têm somente carboidratos na composição e não têm proteínas, não têm gorduras e não têm fibras, eles são os alimentos de maior índice glicêmico. Os alimentos que têm uma combinação de carboidrato somado com um tipo de proteína, com um tipo de fibra, eles são alimentos de médio e baixo índice glicêmico, porque a digestão é mais lenta. Todas as vezes que eu consumo um alimento de alto índice glicêmico, por exemplo, um mel, estes alimentos, eles sofrem uma digestão e uma absorção muito rápida. Por isso, eles elevam a glicose com tanta velocidade. Já alimentos que contêm proteínas, que são macronutrientes construtores, fibras, que são fundamentais para a regulação do índice glicêmico, ou gordura, que é um macronutriente energético, faz com que esse alimento seja digerido e absorvido de forma mais lenta. E por isso não gera estes picos de glicose, ele é absorvido mais lentamente. Algumas estratégias eu aconselho que sejam combinações para melhorar a digestão, para ser mais rápida a digestão, E já em outros casos, nós pensamos em combinações que precisam ser mais lentas, mais demoradas, porque quanto mais lento, mais demorado o processo de digestão e de absorção, você vai engordar menos. E o melhor, induzir que o seu corpo
utilize a sua gordura que está armazenada ali na barriga ou em qualquer parte do seu corpo para gerar energia. Porque para queimar a gordura que está dentro do seu corpo, não é pelo suor que a gordura vai sair, não é pela urina, não é pelas fezes, não existe essa possibilidade. A única maneira de fazer a gordura que está dentro do seu corpo, te incomodando, sair de dentro dele, é que ela seja utilizada para geração de energia, para que você tenha energia para falar, para conversar, para pensar, para fazer suas atividades do dia. O nosso corpo, ele é tão perfeito, é uma máquina com uma engrenagem tão perfeita que ele precisa dos mínimos detalhes. Por isso é tão importante essa inteligência sobre o que eu coloco na minha boca. Parece muito simples, muito banal, pegar uma banana e colocar na minha boca. Mas depende da hora que eu coloco aquela banana na minha boca, vai me dar um pico de glicose. Depende da hora que eu como essa banana, não me dá o mesmo pico. Por quê? A banana, por exemplo, é uma fruta maravilhosa. É uma fruta que tem fibras, que tem água, mas ela tem a frutose. Depende do horário, ela pode sim, pelas vias metabólicas, atrapalhar também o seu emagrecimento pelo índice glicêmico. É claro que a frutose, ela não faz pico de insulina, né, de forma direta, mas por vias metabólicas, pelo seu fígado, indiretamente, ela também trava o seu emagrecimento se ela for consumida, por exemplo, em jejum. É melhor que ela seja consumida junto com uma fonte de fibras, por exemplo, com um pouco de castanhas, ou com uma fatia de queijo, ou com um pouco de iogurte. Muda o jogo. Vamos falar de frutas agora, porque tem esse mito que frutas engordam. Fruta não engorda ninguém. A questão é uma soma de vários fatores e principalmente de alimentos ultraprocessados que têm gordura hidrogenada, conservantes, corantes, somados com alimentos de alto índice glicêmico. O estudo das frutas, ele é importante no emagrecimento, sim, porque quando nós chegamos a fazer uma dieta de emagrecimento, nós já estamos com estoques elevados de gordura corporal. Por isso, nós temos que dar aquele choque no seu organismo para que ele reduza muito o índice glicêmico, para que você consiga queimar a gordura que está armazenada. Mas depois que você passa pela fase de emagrecimento, nunca vai fazer mal para você uma fruta, nem depois nem antes. As frutas são sempre bem-vindas. Outro dia, eu vi uma pessoa falando que melancia tinha índice glicêmico alto. A melancia, ela é uma fruta que tem muita água, ela tem fibras e ela tem bastante frutose. Ela tem um índice glicêmico alto, mas na verdade ela tem uma carga glicêmica média. Pela melancia ter muita água, a velocidade não é tão alta. Então, se você consome uma melancia após uma refeição, você pode consumir tranquilamente, mesmo se você for diabético, se você tiver resistência insulínica. Por isso que eu não acho que as frutas são preocupações. É importante saber, quanto mais doce a fruta, mais frutose, mais você precisa de combinar elas com uma fonte de gordura, com uma fonte de proteína. Sempre consumir a fruta após uma refeição, como sobremesa, seria a melhor opção. Mas, tirando isso, gente, não se preocupe com a fruta. Nós precisamos entender o índice glicêmico para combinar uma refeição e pensar nos alimentos que têm aditivos alimentares, que têm índice glicêmico, mas são ultraprocessados. Por exemplo, o pão de forma. Aquele pão integral é um alimento ultraprocessado. Ele tem ali aditivos alimentares, colocaram umas sementinhas para que você acredite que ele seja integral e que você possa consumir ele muitas vezes no café da manhã, substituindo o jantar. Tem pessoas que consomem 4 fatias de pães todos os dias. O segredo é conhecer os ingredientes que tem dentro do alimento. Porque quando você olha para uma carne, um bife de boi, o que você vê? Uma carne, só isso? Ali eu enxergo ferro, gorduras boas, proteínas que são construtoras do nosso músculo. Quando eu enxergo um prato de alface, o que você tem que enxergar que tem ali? Dentro do alface nós temos água, fibras, nós temos vitaminas,
Então, a combinação de entender o que tem dentro do alimento. Vou te dar um exemplo de proteínas mais fibras. Você que vai consumir um frango com uma salada de folhas verdes. Você está consumindo o quê? Uma coxa e sobrecoxa com a pele, porque não precisa tirar a pelinha do frango. Nós precisamos entender que não existe macronutriente vilão na natureza. Como a gordura, a proteína, as fibras e os carboidratos, eles foram feitos para nutrir o ser humano, para ser combustível da nossa máquina. A criação de Deus é perfeita. Onde que está o erro? Em não saber utilizar, em mudar a composição desses alimentos, em acrescentar aditivos que não são naturais. Os benefícios da proteína e da fibra junto: retarda a absorção dos carboidratos, mantendo os níveis de glicose estáveis. Então, será que eu não posso comer o pão francês? Aí eu simplesmente troco o pão francês pelo pão integral. É trocar 6 por meia dúzia. Eu não posso comer o pão, eu vou trocar pela tapioca. É trocar 6 por meia dúzia novamente. Não é sobre escolher se é um pão francês feito de trigo, se é uma tapioca feito da mandioca. É saber como você vai utilizar isso no seu programa alimentar, no seu dia alimentar. Se for pão, se for tapioca ou se for o pão integral, os três, eles geram o mesmo impacto glicêmico. Se você consome junto ou com a tapioca ou com o pão francês, uma fonte de proteína, por exemplo, os ovos, um queijo, um alface, um tomate, muda o jogo. Agora, mudar o pão francês para o pão integral e não saber combinar esse pão, você nunca vai conseguir emagrecer. Sabe outra combinação alimentar importante? É o carboidrato e a proteína. O que é o carboidrato? Carboidrato é um macronutriente fundamental para a vida. Ele é o combustível que gera energia, que gera o nosso ATP, que nutre as nossas mitocôndrias. Se você retira o carboidrato da sua vida, você se sente fraca, desnutrida, flácida e você ganha peso muito fácil. Mas existem tipos de carboidrato. Então nós temos o carboidrato simples, que é o carboidrato que ele não tem fibras. E nós temos o complexo, que é o carboidrato que tem fibras. Então vamos falar de um exemplo clássico, o macarrão. O macarrão, ele é um tipo de carboidrato de médio índice glicêmico. Ele é um bom amigo do emagrecimento. Porque para fazer o macarrão, foi utilizado a farinha de trigo, mas foi adicionado ovos na massa. Ovos são fontes de proteína e de gordura. Então, quando nós vamos fazer essa medição de índice glicêmico, o índice glicêmico do macarrão fica cerca de 49 a 56. Médio índice glicêmico. Agora imagine você emagrecer comendo espaguete à bolonhesa. Parece um sonho? Mas quando você sabe combinar, isso não é um sonho. Isso pode ser realidade. Então é melhor comer um espaguete à bolonhesa do que tomar uma sopa de macarrão. Macarrãozinho branco comum. O índice glicêmico é bem menor. Muito se fala sobre o ômega 3. O ômega 3 é importantíssimo para melhorar a imunidade, é um antioxidante poderoso, ele melhora a nossa saúde em geral e ajuda a emagrecer também. Mas a gente só encontra o ômega 3 se suplementar. Mas e se você coloca na sua vida pelo menos uma vez por semana um peixe? Por exemplo, o salmão. Ele é rico em ômega 3. Se você consumir ele junto com o brócolis, que é cheio de antioxidantes, você tem fontes de ômega 3 com antioxidantes. Reduz a inflamação e você consegue melhorar as suas células. Muitas doenças como o câncer, o diabetes, a pressão alta, a fibromialgia, vitiligo, esses tipos de doenças, eles aparecem muito porque a pessoa está com a imunidade baixa. Quando você melhora essa imunidade, trazendo para ela antioxidantes, ômega 3, o jogo muda. Agora sobre combinações para acelerar o metabolismo. Uma combinação que é muito termogênica para a mulher que quer emagrecer é a proteína mais termogênicos, que você encontra em ativos naturais,
Quando você faz um omelete na sua casa com 3 ovos inteiros, na clara você encontra a albumina. Você sabe que o ovo é um conjunto de aminoácidos perfeitos. Aminoácidos são os construtores do nosso organismo. Então, quando você faz um omelete com 4 ovos inteiros, você tem ali nas gemas gorduras boas, você tem a colina, que é excelente para o seu metabolismo. E aí, quando você adiciona no seu omelete uma pimenta, por exemplo, a pimenta caiena, ou a pimenta que você gosta, quando você adiciona uma cúrcuma e uma pimenta preta, que é outro acelerador metabólico, você está comendo o quê? A proteína vai construir os seus músculos, enquanto o termogênico vai acelerar o seu metabolismo. Então você está comendo ali um simples omelete com uma pimentinha, mas na verdade você está sabendo que está ingerindo aminoácidos que se transformam em proteínas, termogênicos, a colina, é um conjunto perfeito. Então é simples, mas precisa ser inteligente, precisa ser estratégico. Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje ainda, só para você ter essa noção. Existem estratégias de emagrecimento sem contar calorias, e elas são as que funcionam. Se você é daquelas que vai ao supermercado e escolhe um iogurte pelo número de calorias, eu vou te falar que você vai se manter obesa para sempre. A partir do momento que você para de se preocupar com as calorias e começa a se preocupar com a densidade nutricional, com a qualidade desse alimento, o seu jogo muda. Porque o seu metabolismo aqui dentro, ele não tem um contador, um termômetro de calorias. Ele tem sim as vias metabólicas que precisam de ser nutridas. Ele precisa de magnésio, ele precisa de vitaminas, ele precisa de gorduras. Eu preciso de gorduras aqui para transportar a testosterona. Eu preciso de fibras aqui para o meu intestino funcionar. Eu preciso de carboidratos para as minhas mitocôndrias funcionarem. Esta é a linguagem que o seu corpo vê. Tem gente com medo de colocar um fio de azeite no prato, porque o azeite é calórico. Você precisa parar de contar calorias e concentrar-se na qualidade dos alimentos. Escolha sempre o que é mais fresco, o que é da estação, o que foi produzido mais perto de você. Às vezes é melhor você comprar uma tilápia que é produzida aqui na sua cidade do que você comprar um peixe caríssimo que vem congelado não sei da onde. Às vezes você deixa de comprar uma verdura da pessoa que passa na porta para comprar um legume, por exemplo, eu vou comprar um aspargos hoje, mas nem é da estação, nem produz na sua região. Dê valor no que tem mais próximo de você, eles vão ser mais puros, vão ter maior quantidade de nutrientes. O princípio da saciedade precisa ser entendido, porque você está com a grelina e a leptina descompensadas. A grelina é um hormônio que dispara quando eu estou com fome, e a leptina é disparado, e aí eu tenho vontade de não comer, mesmo que tenha. Sabe quando você vai na churrascaria, que você pode comer à vontade, mas de repente você fala assim, não consigo mais, agora eu saciei. Mesmo gostando do alimento, eu não consigo comer. É o hormônio leptina que está desperto. E quando você está comendo de forma desesperada e sabe que não é fome real, é fome emocional junto com distúrbio hormonal. Para que você fique saciada, saia da mesa saciada e consiga cumprir qualquer cardápio, você precisa dos pilares de uma mente magra. Os pilares de uma mente magra, ele não é difícil e não é psicológico, não é difícil de fazer. São práticas que você deve conduzir. Eu falo muito do comer consciente, a prática da mastigação, a prática do olhar para a comida, a prática do comer com atenção plena. Parece boba, mas é o controle da mente. Agora, o segundo pilar são as combinações. Porque a sua grelina e a leptina, elas só estão em harmonia para você ter fome na hora certa e parar de comer na hora certa, quando as combinações têm baixo impacto glicêmico. Praticar uma alimentação consciente, prestando atenção nos seus sinais de fome, de hidratação, de mastigação, não comendo por tédio, por estresse, por ansiedade, não comendo por ser todo mundo está comendo, tem que comer também, mas comendo por prazer, ter horário para comer e horário para não comer.
Comer tem que ser a hora que você tem fome, mas o despertar da fome ele tem que vir com esta consciência dos alimentos. Hidratação, parece bobo, mas eu tenho que falar. Um dia você toma água do jeito certo, outro dia você esquece de tomar água. Hidratação é tudo no nosso corpo. Sem água, o nosso cérebro é 70% de água, o nosso organismo é feito de água. Se eu não dou água para o meu corpo, ele fica dando sinais de vontade de comer, mas não é vontade de comer, ele tá dando sinais que tem alguma coisa errada. Tá faltando algo, e a hidratação. Mas não é simplesmente você acordar e beber 2 litros de água. Ou tomar água junto com a comida, que vai atrasar o seu processo de digestão, vai apagar o fogo da digestão. A água tem que ter critério, senão você depleta também seus minerais. A hidratação tem que ser sempre antes das refeições, porque sempre você vai se lembrar de comer. Então, opa, lembrei de almoçar, deixa eu tomar 2 copos de água antes. Opa, lembrei de jantar, deixa eu tomar 2 copos de água antes. Porque ninguém esquece de almoçar ou jantar, concorda comigo? Então, se você cria a rotina de condicionar as tomadas de água antes das suas refeições, você cria um hábito de tomar água. Porque quem faz sua rotina é você, e nós somos feitos de rotina. Se a gente não tiver rotina, a gente não chega lá. E rotina está longe de ser disciplina. Porque nós somos já naturalmente seres disciplinados. A gente toma banho todo dia, nós escovamos os dentes todo dia, nós trabalhamos todos os dias. A questão é incorporar os hábitos saudáveis, como beber água, como algo natural, banal, que eu tenho que fazer, querendo ou não. Porque no mundo dos adultos a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito. É muito importante você focar na qualidade e entender que não é sobre retirar, e sim sobre combinar os alimentos do jeito certo. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, uma feliz semana para você. Tchau, tchau!